agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Boa noite, família. Tudo na paz? É uma alegria poder estar de volta aqui junto com vocês para cultuarmos ao nosso Senhor. É para isso que estamos aqui. 1 Pedro capítulo 3. Eu vou estar lendo do verso 15 e o verso 16. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Amém? Versículo 15, todo mundo conhece bem essa parte B do verso que diz: nós precisamos estar preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós, ou a razão da vossa fé. Amém? O texto do versículo 16 é que é interessante, que diz que isso não pode ser feito de qualquer jeito, mas diz que nós precisamos fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência. A gente precisa provar através do nosso procedimento que a nossa fé vale mais do que aquilo que este mundo pode nos oferecer. Amém? Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho isso, como funciona. Vou retomando aí nossa sequência de mensagens em Lucas. E eu gostaria de fazer uma oração com você neste momento. Feche seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor Jesus,
Viemos aqui, Senhor, para um encontro contigo. Um encontro compartilhado com toda a nossa igreja. Um tempo, Pai, que nós separamos para dedicar ao Senhor em louvor e honra ao Teu nome. O Senhor é merecedor de tudo aquilo que nós vamos Te ofertar aqui e de muito mais. O Senhor se mantém fiel, o Senhor tem nos abençoado. E apesar das nossas falhas, o Senhor continua, Senhor, dando para nós aquilo que o Senhor tem de melhor, partindo da salvação até as mínimas coisas. Louvado seja o Teu nome por este tempo. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos purificando, nos limpando, nos perdoando dos nossos pecados, nos preparando para este momento, nos dando a oportunidade de nos aproximar do Senhor, nos dando a alegria de sentir a Tua presença, e a alegria ainda maior, Senhor, de ter a certeza que o Senhor vai receber o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós não viemos aqui para receber nada, nós não viemos aqui, Senhor, assistir um culto, mas viemos aqui prestar este culto ao Senhor, ofertar ele a Ti, Senhor. E o nosso maior desejo é que o Senhor receba tudo, porque é de coração grato que nós entregamos a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, queridos. Vamos nos colocar em pé essa noite, juntos, mais uma vez, celebrar o Senhor, amém? Como o pastor falou, nós não vamos receber, mas nós viemos ofertar, entregar ao Senhor a tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós recebemos, porque nada nós, tudo é do Senhor, amém? Deus é maravilhoso, queridos. Deus nos trouxe aqui esta noite, para que mais uma vez nós entendêssemos que Ele é o único e soberano Deus, amém? Glória a Deus por isso, queridos. Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Poderoso.
tempo louve ao Senhor. Em todo tempo louve ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno da nossa esperança. Ele é digno da nossa salvação. Ele é existente em tudo. Queridos, enquanto nós estamos cantando este hino, vamos estar passando neste momento através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, aqueles que trouxeram. Entenda que é uma necessidade, não uma obrigação não, né? Nós entendemos, aprendemos que não é uma obrigação, mas apenas um reconhecimento que temos nossas dívidas, né? Temos nossos encargos. Então, aqueles que trouxeram, deixe esse momento. Amém? Nós estaremos honrando a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minha
eu me converta. Amém? Jesus fez de ti, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Toma a nossa vida, Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um local onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um local onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Em tua presença, Pai, queremos estar cheios da tua glória. Em tua presença, Senhor, queremos estar cheios, Senhor, do teu Espírito Santo. Em tua presença, queremos estar cheios da tua palavra, que é vida, Pai. Palavras de salvação, palavra de vida eterna, palavra de transformação, palavra de cura, palavra de bênção, palavra que nos transforma, Senhor. Em tua presença, Senhor, queremos estar para nunca mais sair, Senhor. Queremos permanecer firmes, Senhor, na tua presença, Pai. Em obediência ao Senhor, em santidade a ti. Para isso precisamos que o Senhor venha, Pai, nos despertar todos os dias, nos convencendo, Senhor, que da tua obra redentora, nos convencendo, Senhor, da tua obra de salvação, nos convencendo, Senhor, do preço que foi a cruz. Nós não somos merecedores, Pai, mas o Senhor nos amou primeiro. Por isso estamos aqui esta noite, porque o Senhor nos amou. E o Senhor nos chamou esta noite para celebrar junto contigo a presença de estar o tempo de estar na tua presença junto com os teus. O Senhor nos convidou esta noite para render graças a ti, prestar este culto que é só o Senhor pertence, só o Senhor é digno desta adoração. Senhor, a tua palavra vai ser ministrada agora. E a tua palavra é vida e transformação. Então, a começar por mim, transforma a cada dia, quebra o meu jugo, o meu eu, perdoa o meu pecado, para que eu tenha dignidade, Senhor, de entrar na tua presença, de estar diante de ti. Mesmo assim, nós não conseguimos. Foi para isso que Jesus fez por nós aquilo que jamais nenhum homem poderia ter feito. Abençoa teu povo que aqui está, abençoa o nosso pastor e recebe a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro com o coração agradecido pela tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Amém, Senhor. Amém? Convido você a abrir em Lucas capítulo 20.
A gente vai ler hoje do verso 27 ao verso 40. Lucas capítulo 20, do verso 27 ao verso 40. E hoje você vai estar conhecendo a história da viúva negra na Bíblia. Não sei se você sabia que existe a viúva negra na Bíblia. Hoje nós vamos conhecer a história dessa mulher aí enigmática. Todos comigo, amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Chegaram então alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morre, tendo mulher, mas não tendo filho, seu irmão deve casar com a viúva e dar-lhe descendência ao irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. E então o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 a tiveram como mulher? Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Alguns escribas disseram: Mestre, respondeste bem, e não ousaram mais perguntar-lhe mais nada. Vamos orar? Senhor Jesus, nós neste momento acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado, e gostaríamos que o Senhor falasse conosco. Gostaríamos de poder ouvir a Tua voz, Senhor. Gostaríamos que de uma forma particular o Senhor se revelasse a nós, mostrando claramente qual é a Tua vontade. E queremos neste momento, Pai, usufruir, Senhor, de um milagre que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos. Um milagre, Senhor, da aceitação da Tua palavra em nossas vidas. Pedir que o Senhor nos fortaleça para colocar em prática aquilo que iremos aprender. Tem misericórdia de nós, Pai. Às vezes a gente é tão devagar para entender as coisas, mas pedimos, por favor, encarecidamente, que essa noite possa ser diferente. Que nós possamos de verdade compreender a Tua palavra e sejamos motivados, Senhor, a praticar ela, para a honra e glória do Teu nome. Este é o nosso desejo. Mais uma vez, Pai, tanto eu quanto todos aqui nos colocamos diante da Tua presença, clamando por perdão, pedindo que o Senhor nos limpe e nos torne aptos a este momento, nos prepare, que o Senhor possa tirar qualquer tipo de empecilho que está atrapalhando a nossa comunhão contigo. Se existe alguém aqui com os pensamentos longe, Senhor, com um coração incomodado, entristecido, que o Senhor possa estar equilibrando neste momento, que todos nós possamos estar atentos somente à Tua voz, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a ouvir, nos ajuda a compreender, nos ajuda a aceitar a Tua palavra. Mais uma vez eu peço, Senhor, controle tudo aquilo que eu sou, não permita que nada no meu próprio coração venha a ser exposto, mas somente aquilo que vier do Teu coração, que eu possa realmente ouvir o Senhor falar, e falar em nome do Senhor, não que eu tenha algum mérito, mas que toda a honra e toda a glória sejam dados somente a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, Jesus está ali num trecho final da sua jornada neste mundo, chamada a Semana da Páscoa. Na Semana da Páscoa, ele inicia com a entrada triunfal em Jerusalém, onde o povo o aclama ali como rei, como o Messias tão esperado. Depois ele adentra o templo e faz uma limpeza, tira o pessoal que estava vendendo coisas de lá e decreta que aquele lugar é dele, porque ele é Deus, porque ele é o rei. E por causa disso, se levanta contra ele toda a liderança judaica da época,
que é uma mistura de liderança religiosa com liderança política. E é interessante porque os partidos religiosos e políticos judeus, eles sempre estavam guerreando entre si, cada um tentando tomar mais poder, exatamente como acontece hoje. Mas ao verem alguém se destacar sozinho no meio do povo, e eles não poderem de alguma forma ter benefícios com isso, eles todos se juntam para ser contra Jesus. E no texto de hoje vai falar sobre um grupo específico, que são os saduceus. É interessante porque os saduceus e os fariseus sempre guerrearam aí na parte teológica. A questão é que a gente tem poucas informações sobre os saduceus. O texto já traz aqui uma informação logo no versículo 27 que diz: chegaram então alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. Eles realmente não acreditavam que a ressurreição dos mortos iria acontecer e que seria um fato real. Apesar de termos textos claramente falando sobre isso no Antigo Testamento, tanto na história de Israel, contando alguns milagres de pessoas que foram ressuscitadas, quanto no livro dos profetas também falando, por exemplo, em Daniel, que haverá no futuro uma ressurreição dos mortos, esses homens eles não acreditavam. Aquilo que eles acreditavam era exatamente a ênfase no versículo 28 que diz: mestre, Moisés, e eles continuam a pergunta, é porque eles só acreditavam naquilo que tinha sido escrito por Moisés. Ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamados de Pentateuco, ou Lei, ou Torá, ok? Eles só acreditavam nisso. Tudo aquilo que veio depois de Moisés, eles não acreditavam como palavra de Deus. Então eles chegaram para interrogar a Cristo com um tipo de pergunta que fazia parte do pensamento teológico deles. E era interessante porque a teologia deles fazia e implicava em coisas reais, em coisas palpáveis. Por que eles não acreditavam na ressurreição? Porque para eles a ressurreição seria uma loucura, algo terrível. Como assim, pastor? Explica. Eles vão dar o exemplo aqui dessa mulher que casa várias vezes, a gente já vai chegar nisso, mas você imagina, por exemplo, que todas as pessoas que já passaram dessa terra ressuscitassem de uma vez só. E aí você está lá na sua casa tranquilo e de repente alguém bate na porta e fala assim: ei, eu sou o dono desse terreno aqui. Aí você: não, esse terreno sempre foi meu, não só meu, era do meu pai, era do meu avô. Não, mas eu sou dono desse terreno há 1000 anos atrás. E aí de repente aparece outro e diz: não, esse terreno é meu há 2000 anos. E aí outro aparece: não, há 3000 anos já era meu. Já pensou o caos, a confusão? As dúvidas e os pensamentos eram sempre ligados a coisas e realidades do dia a dia. E eles queriam utilizar essa linha de pensamento para colocar Jesus em xeque, para mostrar o quão absurdo era a ideia da ressurreição. Então eles vieram e falaram assim: já que toda vez que a gente pergunta isso para alguém que acredita na ressurreição, o pessoal não sabe responder, a gente vai desmascarar esse líder aí, é hoje. E aí o texto diz que eles vieram e disseram, versículo 28, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morre tendo uma mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Isso daqui realmente é uma lei que existia no Antigo Testamento. A importância da descendência era algo vital para a continuidade do povo, para o cumprimento da aliança de Deus, porque Deus disse para Abraão que a terra seria dos seus descendentes, e para cumprimento da profecia que viria o Cristo. Ou seja, o ser humano precisava sempre estar procriando, continuar a descendência da sua família. Essa lei foi colocada, e você imagina um pouco da dificuldade nos tempos antigos também, porque em momentos de guerra, muitos jovens, apesar de casados, ainda não tinham filhos, e a descendência deles seria extinta se isso acontecesse, se eles morressem em guerra. Todo o território que os seus pais conquistaram seria perdido. Então, dentro dessa realidade foi colocado esse padrão: um homem casa com uma mulher, e se ele morre antes de ter um descendente, o irmão da sequência mais velho dele vai assumir essa responsabilidade
e dará um filho a essa mulher, que vai ser descendente do seu irmão falecido, ok? Hoje na nossa realidade já não é necessário mais isso, mas naquele período de tempo era. Então eles vieram e trouxeram um item da lei para Jesus e disseram: pois bem, ótimo, todo mundo conhece essa história, né? Então eles exageraram esse conceito. Versículo 29 diz: havia 7 irmãos. O primeiro se casou, morreu sem ter filhos. E o segundo foi para cumprir a responsabilidade de dar filhos a esse irmão que tinha morrido, também se casou com essa mulher e morreu. E o terceiro também morreu. E o quarto também morreu sem dar filhos. E o quinto também morreu sem dar filhos. E o sexto, irmãos, vocês imaginam o casamento do sexto irmão com essa mulher? Você imagina o choro, o desespero. A mulher já tinha matado 6. O cara tinha que ser o próximo. Não tinha alguém para ir no lugar dele, irmãos. Diz que vem daí a tradição dos homens vestirem preto no casamento. Brincadeira, irmãos, eu não sei se vem daí não, tá bom? Mas, irmãos, eu quero que você entenda que a história da viúva negra aqui, ela é um exagero só para que Jesus tivesse que responder o seguinte: imagina todo mundo ressuscitando. Essa mulher vai ser esposa de quem? Os 7 tomaram ela como mulher. E agora, como é que vai ser? Provavelmente, essa pergunta foi inspirada em um texto real, ok? Lógico que uma mulher não casou com 7 homens. Mas há uma história em Gênesis capítulo 38, uma moça chamada Tamar, em que ela se casou e o primeiro marido dela morreu sem deixar descendentes, e ela casou com esse irmão dele para deixar descendentes, e esse irmão fazia algo que era terrível e também morreu, e ela tinha que casar com o terceiro, que ainda era jovem, ainda não tinha idade para se casar. Você pode ler lá depois em Gênesis 38, mas parece que eles exageraram essa história para tentar pegar Jesus aí numa pegadinha. Então no versículo 34, Jesus responde: os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento. É como se ele falasse assim: a preocupação do tempo que a gente está envolve essas coisas. Hoje a gente pensa em casamento. Hoje a gente pensa em com quem a gente vai casar, com quem nós nos daremos em casamento. A gente pensa em ter trabalho, a gente pensa em ter filhos, em ter descendência, que é uma grande bênção do Senhor. A Bíblia diz que é herança de Deus, e herança de Deus nunca é ruim. E o texto aqui mostra que Jesus diz: esse tipo de preocupação de vocês é uma preocupação inerente ao tempo que vocês estão. Não é uma coisa errada pensar nisso, mas é um tipo de preocupação deste tempo. Ele diz, versículo 35: mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro, ou seja, uma época futura em que as preocupações não vão ser mais essas, e a ressurreição dentre os mortos, esses não vão se casar nem se darão em casamento. 2 explicações importantes. Quando Jesus diz que vão haver pessoas que serão dignas, serem julgados dignos de alcançar esse tempo futuro onde vai haver a ressurreição, ele já está dividindo 2 grupos. Ou seja, não serão todos que vão ressuscitar para esse mundo vindouro. E esse é um ponto muito importante, porque esses homens estavam pensando nessa dúvida sobre casar ou não e tal, não sei o quê, e Jesus traz à tônica uma importância vital sobre a ressurreição. Ele diz: alguns estarão lá, serão dignos de serem ressuscitados, outros não mais, nunca mais retornarão a este mundo. Uma pergunta que deve vir à tona é: quem são os dignos? Paulo vai dizer que não há um digno, um justo sequer, não é verdade? É verdade. A Bíblia vai dizer que nós somos tornados dignos ou justificados por Jesus Cristo. Amém? São os méritos dele que nos salvam. Ele é que nos limpa
e nos traz em perfeição, em dignidade diante de Deus. E lá num futuro estaremos juntos desses na ressurreição. Amém? Espero que você esteja lá. Outra coisa importante desse ponto é: você não pode ser egoísta pensando somente em si mesmo sobre essa questão. Você tem que entender que a ressurreição dos mortos é uma coisa que deve ser desejada por você como algo bom de Deus para a sua vida, mas que também deve ser alvo das suas orações e ações em relação às pessoas que estão ao seu redor. Porque você tem que ter consciência que talvez elas não estejam lá. E enquanto nós temos vida, é importante que nós anunciemos que existe uma vida após a morte, e que vai haver uma ressurreição, e que não são todos que vão usufruir dessa realidade. Então aqueles que você ama precisam saber, precisam conhecer isso. O texto diz que a realidade nesse tempo vai ser outra, ao ponto de que esses que vão ressuscitar não se casarão mais, não se darão mais em casamento. Versículo 36 dá uma explicação que diz: porque já não podem mais morrer, eles já não têm mais a preocupação da descendência, não tem mais a preocupação de deixar algum fruto neste lugar, como uma herança de honra em relação ao seu próprio nome, para deixar aquilo que você construiu a vida inteira como bens para alguém. Já não há mais essa preocupação, porque a vida não vai mais terminar. Olha só o que o texto diz: pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Não há mais um retorno à velha vida, não há mais possibilidade de morte. Versículo 37 diz: mas na passagem a respeito da sarça, em que ele chama, aí agora Jesus vem, argumenta e depois usa o texto bíblico que esses homens acreditam, que é exatamente o texto ali em Êxodo capítulo 3. O momento em que Moisés se encontra com Deus naquela visão de uma planta no deserto, uma planta quase seca, que estava pegando fogo, só que ela não se consumia. Para você ter uma ideia, imagina você pegando uma folha de papel sulfite e você colocar fogo. Dentro de instantes, né, a folha toda pega fogo e meio que desaparece, né, fica uma fuligem mínima. Agora imagine que você pega essa folha, você acende o fósforo lá e taca fogo nela, e ela começa a queimar e não desaparece mais. E fica queimando, 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 queimando. Isso chama atenção, né? Moisés também ficou intrigado. Falei, oxe, olhei há 5 minutos atrás, essa planta estava queimando. Agora eu olhei, ela continua lá e continua queimando. E ele foi lá, se aproximou para ver o que era. Quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz. Deus falando com ele. Ele falou: cuidado aí onde você está pisando, o solo aqui é sagrado, você está falando com Deus. Quem? E aí ele diz: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Os antepassados de Moisés. E é interessante a maneira que Jesus ele explica isso. Ele diz: o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão através dessa citação. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Fala, mas o que isso tem a ver com ressurreição? Versículo 38 diz: ele não é Deus de mortos, mas dos vivos, porque para ele todos estão vivos. Irmãos, o tempo verbal da frase correto seria: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac e fui o Deus de Jacó. Todos já estão mortos, não é verdade? Mas o texto diz: eu sou, porque Abraão continuava vivo. Eu sou, porque Isaac continuava vivo e porque Jacó continuava vivo. Não neste mundo, mas havia vida nesses homens. Exatamente por isso, no versículo 38, diz que todos vivem. E é importante a gente entender isso. A vida neste mundo é breve e é passageira. A morte é uma mudança de status. Já não há mais o padrão físico dessa vida. Existe um outro que a gente desconhece. Mas há vida lá. E só há 2 caminhos lá. Um é o do sofrimento eterno.
O outro é o da glória eterna, do desfrutar da presença de Deus eternamente, enquanto o outro é a ausência de Deus eternamente. Quando Jesus traz à tona o problema da ressurreição, ele dá o destaque daquilo que realmente importa. Não tem nenhum valor saber de quem vai ser o terreno, ou com quem casou antes, ou com quem deixou de casar. O problema real é se você vai estar lá. Você vai estar lá? Você vai ser ressuscitado? Você foi limpo pelo sangue de Jesus, tornado digno por Ele. E Ele não pede nada em troca, Ele só pede que você o receba como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Existe uma vida após essa vida, irmãos. Mas as consequências são ligadas a essa. Lá, nós vamos colher das nossas decisões aqui. Versículo 39, então, fecha dizendo que alguns dos escribas, observem, né? Não eram mais os saduceus agora que estão elogiando Jesus, mas são um partido contrário aos saduceus. Os escribas vieram e disseram: mestre, você respondeu muito bem, viu? Como se falasse, até que enfim alguém calou a boca desses daí. Toda vez eles vinham com essa pergunta e ninguém sabia responder. E o texto diz que eles não ousavam perguntar mais nada. Irmãos, é muito interessante porque isso que está acontecendo com Jesus é uma situação específica. É um confronto tentando desmoralizar Cristo, por Ele estar se destacando entre o povo judeu como rei, como Messias. Mas esses confrontos acontecem no nosso dia a dia, não acontecem? De vez em quando a gente se confronta com alguém que, quando descobre que a gente é crente, já vem com aquelas perguntas, né? Ah, você é crente? Então me diz uma coisa, sempre fiquei curioso com isso. Adão e Eva tinham um umbigo ou não tinham um umbigo? Porque foi Deus que criou eles não vieram da barriga, não tinha cordão umbilical, então quer dizer, todo mundo tem um umbigo porque veio da barriga. Agora, eles tinham ou não tinham um umbigo? E a arca de Noé? Como é que coube todos os animais lá dentro? Me diz uma coisa, a ciência já provou, e eu peço perdão, irmãos, porque hoje quando a gente fala de ciência, parece que é uma decisão unânime, né? Mas na verdade ciência é o ambiente da dúvida. Quando a ciência já não tem mais dúvida, já não é mais ciência, já virou lei, já deixou de ser ciência, ok? Mas a ciência diz que é impossível chover 40 dias e 40 noites torrencialmente e encher o mundo inteiro. A Bíblia diz que até os montes mais altos ficaram cobertos de água. E nisso eu acredito. Pastor, você acredita que se chover 40 dias e 40 noites não vai encher a terra? Não, não vai. É porque o texto também não diz isso. Vai lá e volta lá ler o texto para ver o que encheu a terra, ok? Mas o pessoal vem com essas perguntas assim. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando na fábrica, em Cubatão, e aí um rapaz que sabia que eu era crente veio e falou assim: ah, quer dizer que você acredita que Jesus morreu lá na cruz? Eu falei, lógico que acredito, isso é um fato histórico, né? E aí ele disse assim: quer dizer que tinha uma cosipa lá para confeccionar o parafuso para pregar ele na cruz? Aí eu falei assim: rapaz, essa daí foi uma das perguntas mais tontas que eu já ouvi. Eu não falei isso para ele, ok? Falei, filho, isso daí você pode estudar na história aí, tá? As épocas e o desenvolvimento da raça humana. Filho, na época de Jesus, o Império Romano era o império mais armado que tinha. Eles não só portavam espadas, mas as indumentárias dele, toda a armadura era de metal, filho. Projetada, homem a homem. O parafuso, o prego que colocou Jesus na cruz era o de menos. Mas de vez em quando a gente se depara com uma situação dessa, e a pergunta que eu preciso fazer para você é: você é do tipo que foge porque não tem resposta? Você é do tipo que tem medo do confronto porque não conhece a palavra? Irmãos, ser confrontados é uma ótima oportunidade de evangelismo.
Quando Jesus foi confrontado nesse episódio, ele não ficou discutindo a viúva negra. Você percebeu? Ele não ficou discutindo isso. Ele ressaltou a questão da vida eterna. Ele destacou a vida após a morte. Ele destacou que só alguns ressuscitarão no futuro. Ele não vai se preocupar nessas perguntas bestas se Adão e Eva tinham umbigo, sabe? Mas abriu-se uma brecha para você levar a palavra do Senhor, você precisa estar preparado para isso. Entende? E você precisa conhecer a palavra, irmãos. E é interessante porque quando a gente está de coração dedicado assim, a fazer a coisa certa, o Senhor nos capacita de maneiras extraordinárias. Eu vou dar para você um exemplo. Há um tempo atrás eu estava estudando o livro de Isaías, fazendo aquela série de estudos lá dos profetas do Antigo Testamento. A gente terminou na última sexta-feira lá, os vídeos estão todos no Facebook. E eu estava lá estudando Isaías. De manhã, eu sempre acordo mais cedo lá, que todo mundo em casa, e aí o Gabriel acordou e tal, e ele, na época, ainda estava com o celular, eu já tirei o celular dele, e ele estava jogando um jogo de dragões, que você tinha um monte de tarefinhas para fazer e tal, e a gente deixou ele, eu sempre, quando o Gabriel baixava um jogo no celular dele, eu baixava no meu celular e a gente jogava junto. Aprendi isso com meu pai. Se eu ficasse apontando só o dedo assim para dizer que tá errado, sem conhecer, perde a moral, né? E aí a gente começou a ver que tinha um desenvolvimento no jogo, que mais dragões iam aparecendo. Todos com nomes demoníacos. E aí, e agora, Senhor, como é que eu vou tratar disso com Gabriel? Eu não quero mais que ele jogue esse jogo, mas eu tenho autoridade para, como pai, dizer não vai jogar mais e pronto. Mas eu quero explicar para ele a importância disso. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu lendo lá Isaías, chego no texto que diz que Deus vai matar o dragão, a serpente. E aí eu falo assim, é aqui, filho. Gabriel tem um profundo respeito pela palavra de Deus. E eu falei, filho, vem ver o que o papai acabou de ler. Lê junto comigo aqui. E aí foi e leu. Deus matou o dragão, pai. É. Deus não gosta de dragão. Não gosta, filho. O que você acha que a gente tem que fazer? A gente precisa tirar o joguinho do celular. É isso aí. Entende? Irmãos, eu não vou ser hipócrita de dizer para você o seguinte: a Bíblia tem resposta para todas as perguntas. Como se eu falasse assim, deixa eu abrir um texto aqui que diga quais aplicativos eu devo usar ou não no meu celular. Não, não vai ter especificamente isso, ok? Mas a Bíblia tem princípios para todas as perguntas. Porque os pecados, eles continuam sendo os mesmos desde que Adão e Eva pecaram lá no jardim. Sempre os mesmos. A maneira da gente pecar é que muda. Conforme a tecnologia vai avançando, os meios de pecado se tornam outros. Os princípios já estão todos aqui. E você pode buscar na palavra de Deus coisas para o seu dia a dia, mas para respostas que realmente façam sentido, ok? Irmãos, e se você buscar nessa palavra com sinceridade, algo que vai abençoar a vida de alguém, Deus vai te dar os meios através da palavra, para que você se achegue a essa pessoa e explique o caminho da salvação para ela. Agora, se você deseja conhecer essa palavra simplesmente para ter a resposta, para vencer uma disputa,
para sair por cima, para se aparecer, para ganhar os aplausos. Esqueça. Irmãos, quem ganha uma disputa perde a amizade. E a gente não pode perder a amizade. A gente chama as pessoas para perto de nós. A gente precisa abrir o caminho para elas conhecerem a Deus. É por isso que eu fico falando para o pessoal, falo assim, filho, evita falar sobre certos assuntos nas redes sociais, principalmente os que envolvem o nome de Cristo. Ali não é o ambiente para que isso aconteça. Você já deve ter percebido que atrás da tela do celular todo mundo vira leão. Mas se você estiver sentado lado a lado, é bem provável que o leão se torne um cordeiro. E que você realmente tenha a oportunidade de compartilhar a verdade com a pessoa, sem que isso se torne um problema de relacionamento. Porque você sabe, né? Talvez você seja melhor do que eu, mas toda vez que a gente está meio nervoso com qualquer outra coisa e a gente pega o celular, quando a gente lê a mensagem, a gente acha que a pessoa está gritando com a gente. Enquanto a pessoa escreveu para a gente sussurrando, a gente lê como se ela estivesse gritando. Pronto, já tem um problema criado. Aproveite as oportunidades que você tem, até de dúvidas que são usadas para trazer você à vergonha. Usa essa estratégia para pregar o Evangelho. E Deus vai capacitar você. Ele me capacitou diante do meu filho. E em tantas outras situações, Ele vai capacitar você para manejar bem essa palavra. Vou voltar para finalizar a mensagem dessa noite em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Foi o texto que nós lemos logo no início do culto. Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Em outras palavras, o que Pedro vai dizer aqui é que não basta você estar certo, ok? Não basta, isso não vai bastar. 1 Pedro 3, versículo 15 e 16 diz: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão, algo racional, ok? Um pensamento realmente coerente. Não é simplesmente eu creio, eu tenho fé e acredito e pronto. A razão da esperança que há em vós. Só que o versículo agora 16 diz como? Ele diz: mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência. Para os que caluniam o vosso bom procedimento, as pessoas que ficam falando mal de você, mesmo quando você age bem, em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falaram mal de vós. Irmãos, não basta a gente estar certo. A gente precisa tratar com essas pessoas de maneira tal, com tal mansidão, que ao serem confrontadas, essas pessoas fiquem envergonhadas. O texto não diz que o nosso objetivo é gerar raiva no outro, é gerar vergonha. A Paula, essa semana, viveu uma experiência, eu não pedi autorização dela para falar, mas eu vou falar. Você sabe que por causa da pandemia, aula remota, ela gentilmente teve que ceder o número de celular dela para os pais dos alunos. Você imagina como é que deve ser, né? Então, de vez em quando, ela tinha que cobrar alguns pais que não faziam as atividades, e tinha alguns pais que não ficam assim lá muito felizes. Essa última semana já tinha voltado todos os alunos, mas tinha um aluno que não tinha voltado e estava tendo alguns problemas e tal. E a direção mandou uma mensagem para o pai desse aluno, que é separado da mãe, e aquele problema todo, aquele caos familiar e tudo. E a mãe revoltada mandou um áudio para a Paula daquele jeito. A Paula, com 2 palavras, desmoronou a mulher. Ela simplesmente falou:
boa tarde, porque a outra já começou, quando ela falou, boa tarde, a situação é essa, essa e essa. No próximo áudio, ai, desculpa, professora e tal. É só ser manso. Não adianta você estar certo. Você precisa ser manso, entende? Não adianta você ter a palavra de Deus, que é a verdade. Você precisa ter a conduta, a atitude. Irmãos, pare para pensar um pouquinho, se você estivesse na postura de Cristo e alguém viesse com uma pergunta idiota dessa, como vieram os saduceus. A gente já ficaria tão bravo com a pergunta que a gente fala assim, larga você de ser idiota, vai incomodar a vida de outro. Mas Cristo não. Cristo viu essa como uma grande oportunidade dele revelar verdades espirituais. Aproveite todas as oportunidades. Mesmo que a pergunta seja ridícula, mesmo que seja uma forma de tentar envergonhar você, utilize isso para a glória de Deus. Mas faça isso com mansidão, para que o resultado seja positivo. Faça isso olho no olho, porque redes sociais não são um bom ambiente para você discutir absolutamente nada. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela palavra encorajadora dessa noite, nos dando a consciência, Pai, de que precisamos aproveitar as oportunidades. O Senhor tem nos dado tantas oportunidades de nós compartilharmos a Tua palavra, e foi muito bom saber que essas oportunidades ainda virão, e que o Senhor vai nos capacitar, se o nosso desejo verdadeiro for mostrar a verdade, com uma postura de mansidão, compartilhar a salvação com as pessoas em assuntos até que aparentemente não tem nenhuma relação com isso, como Jesus fez, de uma forma tão sábia. E o Teu Espírito Santo vai nos capacitar, tenho certeza disso. Ele vai nos dar as ferramentas necessárias, como já aconteceu tantas e tantas vezes comigo. Pai, louvado seja o Teu nome pela oportunidade de levar o Teu Evangelho. É uma honra, Senhor, tão grande, tão inigualável. Até os anjos queriam, não tiveram essa oportunidade. E nós temos e muitas vezes não aproveitamos. Muitas vezes envergonhados, receosos, medrosos. Muitas vezes despreparados, porque não damos tempo ou dedicamos tempo ao estudo da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Temos a certeza que o Senhor não vai permitir que alguém atravesse o nosso caminho, que nós não tenhamos a oportunidade, a chance de levar a verdade para essa pessoa, que nós não tenhamos a capacitação dada pelo Espírito Santo. Tenho certeza que o Senhor vai nos capacitar, que o Senhor vai nos usar segundo a Tua vontade, mas que sempre esteja na nossa mente, que mesmo sabendo a verdade, essa verdade precisa ser dita de uma forma correta. Precisamos ser mansos. Precisamos levar as pessoas à consciência, à razão. E precisamos deixar elas envergonhadas de terem questionado a verdade com mentiras, Pai. Mas que elas tenham a grande oportunidade de conhecer a Cristo através das nossas vidas. Este é o nosso desejo. Louvado seja o Teu nome por esse tempo, por essa palavra, Senhor. Que ela encontre um lugar em nossos corações e na vida de forma prática. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar mais uma vez de pé, queridos. E entoarmos mais 2 cânticos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém?
justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, livres do pecado, livres por Jesus, feitos salvos da justiça para a vida eterna, sendo santo como é o nosso Deus e Pai. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, livres do pecado, livres por Jesus, feitos servos da justiça para a vida eterna, sendo santo como é o nosso Deus e Pai. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, livres do pecado, livres por Jesus, feitos servos da
Vamos orar para encerrar o culto dessa noite? Senhor Jesus, que alegria, Pai, poder Te louvar, Te exaltar, expressar a nossa gratidão. O Senhor tem sido maravilhoso sempre, Pai. Nos abençoa com bênçãos sem fim, que não podem ser mensurados em quantidade, Senhor. Tua bondade vai muito além daquilo que a gente pede. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Tudo aquilo que foi feito aqui essa noite é para o Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, para demonstrar, Pai, o quanto felizes somos ao Teu lado. Expressar a nossa alegria, Senhor, o júbilo por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelo incentivo que o Senhor nos deu, pela oportunidade de avaliar as nossas vidas, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, talvez ter uma nova atitude daqui para frente. Tem misericórdia de nós nesse processo. O Senhor sabe como nós somos pecadores, como a gente tem dificuldade nos relacionamentos, ainda mais quando somos confrontados. Que o Senhor possa agir, Senhor, em nós e através de nós, mas tudo para a honra e glória do Teu nome. Pai, continuamos clamando, Senhor, por uma ação Tua, através da Tua igreja, através do Espírito Santo, com a salvação em Cristo Jesus. Queremos ver, Senhor, este mundo diferente, esse bairro diferente. Usa a Tua igreja para fazer isso. Usa cada um de nós, Senhor, cada oportunidade para que nós venhamos a levar o Evangelho. Que a nossa vida seja um constante louvor ao Teu nome. Este é o nosso desejo, essa é a nossa oração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lembre de uma coisa, irmãos, o culto não termina. Continua durante toda a sua semana. Continue louvando e adorando ao Senhor. Boa semana a todos.